Deixa eu liberar aqui a memória do computador. Vou começar a gravar pelo Kazan para a gente ter um backup. Bom, pessoal, eu vou usar um microfone aqui para melhorar a qualidade do áudio. Aí, né, vale aquele pedido que eu faço a vocês todas as aulas. Se alguém tiver uma dúvida, escreve no chat, que eu vejo o textinho do chat aqui no canto. Aí eu tiro o microfone e meu computador libera a saída de áudio pelo alto-falante, tá? Porque senão eu não consigo ouvir vocês com o microfone aqui. Eu vou, bom, com tudo aqui já devidamente configurado, né? Eu vou compartilhar aqui a tela da mesinha digitalizadora e nós hoje vamos abordar, né, ou iniciar aqui as aulas correlatas aos controladores de torque eletromagnético. Esses controladores, né, o sistema completo de regulação, não só o controlador, ele tem aparecido nas nossas reuniões encapsulado naquele bloquinho unitário que a gente coloca no meio da malha de controle do nosso controlador por realimentação de estados. Então, vou repetir aqui, né, a figura do controlador. A gente recebe aqui do cliente o comando de trajetória que ele quer em cada instante de tempo, e o nosso controlador ele tem uma topologia, né, de controle realimentado, né, onde a gente compara o comando do cliente com a posição do eixo mecânico da máquina, né, e mediante uma diferença entre o que o cliente quer e o que realmente acontece na máquina, a gente vai apurar aqui um erro de posição. Esse erro, né, ele vai ser compensado por um regulador PID. Né, aqui está o regulador que atua sobre a derivada do erro. Aqui embaixo o controlador proporcional, né, que atua sobre o erro. E aqui embaixo o integral, que é o compensador que atua sobre a integral do erro. A saída desses três compensadores é somada para produzir o comando total de torque eletromagnético que a gente precisa que apareça no eixo mecânico. E até o presente momento, nós assumimos, né, que exista uma estrutura de regulação de torque eletromagnético composta por elementos de controle e de potência que nos garantem que o comando de torque efetivamente vai aparecer no eixo mecânico da máquina, né, onde nós observaremos a dinâmica desse eixo mecânico regida aqui pela segunda lei de Newton. Então, a somatória dos torques, que é o que eu estou implementando aqui, vai dar o torque de aceleração, dividindo o torque de aceleração pelo momento de inércia, nós vamos ter a aceleração angular. Integrando a aceleração, a gente tem a velocidade. E integrando a velocidade, a gente tem a posição. Tá? Então, existe aqui uma parcela de torque, né, em rolamentos e mancais.
né, que é proporcional à velocidade, e a gente realimenta, né, o sinal de posição aqui no início da nossa malha. Tá? Então, essa estrutura contém aqui uma topologia, né, que nós temos analisado nas nossas aulas, já há vários encontros, e nós, conforme eu comentei há pouco, né, sempre assumimos, né, que vai existir aqui uma estrutura de regulação. Então, não é só um controlador, é um controlador com os respectivos atuadores que vão garantir que o comando de torque da saída do controlador por realimentação de estados efetivamente apareça no eixo mecânico da máquina. Então, hoje, eu queria abrir essa estrutura de regulação de torque com vocês. Então, a gente queria entender esse bloquinho unitário por dentro, né, para então projetar o controlador de torque, sintonizar os seus ganhos e entender o seu comportamento. Tá? Então a gente vai abrir esse bloquinho unitário que está aqui no meio da malha de controle. Bom, uma primeira proposta, né, para a gente poder implementar o que está aqui no meio, seria a gente fazer um controle realimentado de torque, pelo menos começando a avaliar o regulador pelo controlador. Né? Então a gente poderia pegar o que está aqui, né? E abrir essa estrutura, vamos colocá-la para cá, da seguinte maneira, né? Então aqui na entrada dela a gente tem o comando de torque eletromagnético, né? Lá na saída a gente vai ter o sinal de torque do eixo mecânico, e aí para garantir que o sinal de torque comandado aqui pelo controlador por realimentação de estados, para garantir que ele efetivamente vai chegar no eixo mecânico da máquina, né, a gente pode implementar um controle realimentado, por exemplo. Tá? Então a gente poderia ter aqui, né, uma estrutura que onde a gente apurasse o erro de torque pela comparação entre o valor desejado para esse torque e o torque que realmente aparece no eixo. Tá? A gente poderia, então, compensar esse erro, por exemplo, com o compensador PI, que é muito competente, tá? E nesse tipo de aplicação industrial, ele tem desempenho comprovado, todo mundo usa dele. E aí, por exemplo, nós poderíamos ter, né, como saída desse compensador PI, comandos de tensão. Tá? E o compensador comandaria a tensão que precisasse para tentar fazer com que o erro ficasse nulo. Né? E aí a gente poderia, né, continuar a montagem do sistema mecatrônico, quer dizer, esse comando de tensão ele pode ser passado para um modulador PWM e um inversor de frequência, que garantem que esse valor de tensão comandado efetivamente vai ser aplicado no eixo da máquina, nos terminais elétricos da máquina rotativa. Tá? Então, o conversor, né, e o modulador, eles têm a sua dinâmica, mas é uma dinâmica, né, muito mais rápida do que a própria dinâmica do sinal de torque. Tá? Então, a gente pode considerá-los aqui como sendo um sistema de banda passante unitária quando visto pelo controlador de torque. Bom, e mediante a presença dele, né, igual eu comentei, nós temos a garantia que o comando de torque do regulador efetivamente iria aparecer nos terminais da máquina elétrica. Tá? Então, a gente teria, né, a partir daqui, a dinâmica da máquina elétrica. Eu vou colocar aqui um bloco
Aí essa dinâmica, né, vai depender da natureza da máquina, se é uma máquina de indução, se é uma máquina de corrente contínua, uma máquina síncrona, tá, um motor de relutância variável, aí depende da máquina. Mas, né, ao final, nós temos a certeza que a gente teria o sinal de torque eletromagnético sintetizado no eixo mecânico da máquina. Então, receberíamos as tensões nos terminais elétricos, teríamos o torque sintetizado aqui no sistema eletromagnético. Bom, então, seguindo aqui a proposta, né, inicial, isso aqui é só uma primeira tentativa de sintetizar esse controlador, a gente poderia realimentar, né, medir com o nosso sistema de instrumentação e realimentar o sinal de torque para o início da malha de controle. Tá? Então, em termos de estrutura de regulação de um sinal, não há nada que deponha contra o que a gente apresentou. Tá? Não tem nenhuma nítida desvantagem presente na topologia da solução que foi apresentada aqui. Só que, em termos de instrumentação, essa proposta tem alguns pontos negativos, né, que são correlatos à dificuldade de instalação de um sensor que meça torque. Tá? Então, para fazer isso aqui, vou até colocar aqui, representar aqui a instrumentação também. Então, a gente precisaria adquirir um sensor para medição de torque que não ele não tem uma instalação conveniente. A instalação dele é difícil, tá? Você tem que ter uma montagem mecânica específica, você tem que ter uma segunda ponta de eixo do motor, muitas vezes, para instalar, você tem que ter espaço, né, para o sensor ser instalado, ou então você pode até instalar ele na ponta de eixo da carga, mas aí você tem que mexer no acoplamento entre a máquina e a carga, tá? Esses acoplamentos, na união dos dois eixos da máquina e da carga, isso não é fácil de fazer, tá? Você tem que, de alguma forma, alterar isso, e ele é caro, então ele é difícil de instalar e muito caro, tá? Então a gente tem desvantagens muito fortes aqui para poder medir o sinal de torque e realimentá-lo, né, de forma que a solução ficasse completa. Como contornar esse problema? Né? O que dá para fazer para a gente sair disso? Né? Modelo. Então, já que nós estamos com um problema aqui né, um problema tecnológico correlato aqui à natureza do sensor e à sua instalação, e um problema de custo, como é que a gente faz, né, para solucionar, para contornar isso? Colocamos capital intelectual e tentamos achar um caminho, um contorno para esse problema que consiga minimizar essas duas desvantagens que nós pontuamos. Então, já buscar de alguma maneira um sensor que tenha uma instalação mais fácil e mais conveniente que um sensor de torque, e a gente vai buscar também uma solução de instrumentação de custo menor. Tá? Medir torque é realmente muito caro. Bom, como buscar essa solução? Né? Eu até falei assim, a gente vai aplicar capital intelectual, né? Mas como? Né? Com que diretriz? A gente vai fazer isso olhando o modelo mecatrônico da máquina elétrica. Né? Por quê? O modelo nos informa a relação entre variáveis elétricas e mecânicas. Então, pode ser que a gente consiga chegar no sinal de torque eletromagnético através de variáveis elétricas que são mais
facilmente mensuráveis. E aí a gente poderia construir a solução de regulação de torque realimentando, né, não mais o torque, mas algum outro sinal que fosse relacionado com o torque. Talvez um sinal que tivesse até uma relação de proporção com o torque. E que não seja tão difícil de ser medido. Tá? Então, nessas horas, os modelos são sensacionais. Aliás, em outras horas também. Esse é mais um momento que os modelos são sensacionais. Tá? Que aí ele te ensina aonde você consegue contornar problemas como estes que eu apresentei aqui. Né? Se eu quero chegar no valor do torque, mas a instrumentação que eu tenho hoje não me ajuda. Será que eu não consigo chegar no valor do torque por outras variáveis, cuja instrumentação seja mais fácil de instalar e mais barata? Então, o modelo vai lá e te ensina se isso é possível e que variável ou que variáveis você precisa utilizar para poder chegar num sinal de torque igual nós desejamos. Perfeito? Bom, o modelo da máquina elétrica, pessoal, vai depender da tecnologia da máquina. Né? Tem máquinas, tem máquina de corrente contínua, máquina de indução, máquina síncrona, motor de relutância variável, motor de passo, né? Alguma coleção aqui em termos de natureza construtiva, você vai ter em torno aí de uns 10 motores diferentes, tá? Então, para a gente conseguir particularizar essa solução a uma máquina elétrica específica, a gente tem que olhar o modelo daquela máquina elétrica específica. Na disciplina de teoria de máquinas, a gente desenvolveu, né, e aprendeu do modelo da máquina de indução. Né? Inclusive, nós vamos usar daquilo que a gente aprendeu já na sequência das próximas aulas. Tá? Porém, até o uso, né, daquele modelo da máquina de indução aqui para regulação de torque, ele fica mais fácil se a gente avalia primeiro o modelo da máquina de corrente contínua, ou se a gente entende o controlador de torque eletromagnético baseado na máquina de corrente contínua. Então, eu queria, num primeiro momento, desenvolver com vocês aqui o modelo da máquina de corrente contínua, e aí a gente vai olhar para esse modelo e implementar o controlador de torque eletromagnético. Tá? E aí, com uma série de pontos aqui, uma série de dúvidas respondidas, a gente vai montar também o controlador de torque eletromagnético para a máquina de indução. Tá? Essa sequência, que eu estou propondo, ela é a sequência de uso desses equipamentos na história da indústria mundial, em soluções que se demanda controle de torque. Tá? Então, o mundo usou, por muitas décadas, a máquina de corrente contínua, nesse cenário aqui, né, com controle de torque, e aí, nos anos 90, com a queda do custo dos inversores, tá, por uma série de fatores, né, então, a criação dos IGBTs, o suporte dos DSPs, né, para poder processar, né, os cálculos envolvidos no sistema de controle de torque, a máquina de indução começou a dominar o mercado. Tá? E as pessoas que desenvolveram as soluções dos controladores de torque para a máquina de indução eram as mesmas que desenvolviam as soluções para a máquina de corrente contínua. Tá? E aí eles aproveitaram de uma série de similaridades entre as duas máquinas para poder também aproveitar para a máquina de indução o conhecimento já pronto da máquina de corrente contínua. Ok? Então, eu acho que pedagogicamente fica mais fácil de aprender,
né, seguindo o fluxo histórico de uso dessas máquinas. Tá? Primeiro a de corrente contínua e depois a de indução. Além disso, né, assim, além de uma série de presentes intelectuais aqui que a gente vai ganhando nessas aulas, né, um deles aqui bem destacado é o aprendizado do modelo da máquina de corrente contínua. Né, que volta e meia nós nos deparamos com aplicações que ainda usam dessa máquina. Tá? Então eu vejo vantagens também, né, no uso do nosso tempo para aprender do modelo dessa máquina. Então eu vou começar a desenvolver o modelo dela aqui com vocês, e aí com o modelo pronto a gente retorna ao controlador de torque. Bom, essa máquina, pessoal, como qualquer máquina elétrica rotativa, ela se comporta como uma fonte de torque eletromagnético. Quando você compra uma máquina dessas, você está comprando uma fonte de torque. E para que esse torque seja sintetizado, a máquina demanda dois ímãs. Né? Então, ela desenvolve torque pela atração entre dois ímãs. Um ímã do circuito estacionário, ou do estator, e o outro ímã do circuito rotativo, que é o rotor. Então, na parte estacionária dessa máquina, parte que não rotaciona, a gente tem uma estrutura que é mais ou menos isso aqui. Então, é um circuito magnético que tem aproximadamente essa estrutura, tá? Com essas sapatas aqui, ó, compostas, né, de material ferromagnético que nos ajudam a amplificar o ímã criado por linhas de corrente que são impostas aqui, ó, nessa bobina. Então a gente enrola as sapatas, né, com espiras, né, a primeira sapata aqui da esquerda ela é enrolada, depois a gente continua com a bobinagem aqui do outro lado. Tá? E esse circuito ele é alimentado por uma fonte de tensão contínua controlada, tá? Chamado de circuito de armadura. Tá? Então, o estator aqui da máquina de corrente contínua, ele é chamado de circuito de campo. Não armadura, esquece a armadura, chama-se campo. Tá? Armadura é o outro. Então você tem esse circuito aqui, que é o circuito de campo. Essa tensão controlada da fonte é tipicamente implementada por um retificador controlado. Tá? Um retificador controlado a tiristor. Geralmente, por circuito de campo, é um retificador monofásico. Tá?
Esse circuito, com a montagem que nós apresentamos aqui, né, se ele tiver corrente circulando nesse sentido, aqui, ele vai criar, né, se aplicar a regra da mão direita, por exemplo, no primeiro condutor aqui subindo, ó, você vai ver que ele vai criar campo magnético na horizontal. Então, a gente vai observar linhas de campo assim. Então, vai ter um ímã criado aqui, que a gente vai designar, né, por fluxo de armadura. O ímã criado pelo circuito de armadura. Bom, além do estator, nós vamos ter o rotor da máquina, né, que é a peça rotativa. Aqui, que só vai desenvolver torque no eixo. O eixo está aqui, o eixo mecânico, né, que vai desenvolver torque eletromagnético. E esse torque eletromagnético só vai existir se houver um segundo ímã associado ao circuito do rotor. Bom, só uma errata, por favor, antes de seguir aqui, que eu vi de novo. Eu novamente chamei aqui, né, um sinal do circuito de campo como armadura. Só corrigir aqui, por favor. Então, aqui a gente está com o fluxo do circuito de campo. Tá? Corrente de campo, tensão de campo. Bom, então, para que exista torque desenvolvido no eixo mecânico, nós precisamos de ter o ímã do rotor, para ele poder interagir com o ímã do estator, e daí a gente desenvolver torque. Para que a gente maximize a nossa relação newtonmetros por quilo ou newtonmetros por ampere, ou seja, para que a gente consiga tirar o máximo possível de torque dessa máquina com o equipamento que nós estamos pagando, é ideal que a gente tenha os ímãs orientados a 90 graus um do outro. Tá? Então, a orientação do ímã do rotor, que é o circuito de armadura, ele é da nossa escolha. Tá? Então, a gente ficaria mais bem atendido, a gente usaria melhor o nosso dinheiro se a gente construísse o eletroímã do rotor, ou se fosse um ímã permanente, né, que a gente fizesse a disposição desse ímã de tal forma que as linhas de campo do circuito de armadura ou do rotor tivessem essa orientação aqui, ó, 90 graus. Essa é a orientação para a qual dois ímãs apresentam o máximo torque entre si. Tá? Então, a gente vai buscar, de alguma maneira, construir esse rotor. Vou até colocar ele aqui. Esse rotor é chamado de circuito de armadura, no contexto aqui da máquina de corrente contínua. Opa, pessoal, quem chamou aqui para dúvida, pode falar. Ô, Léo, eu tô um pouco... Ele tá dando uma interferência aqui. Beleza. É que eu tô meio com dificuldade de entender aí o desenho, mas nesse caso aí, da forma como você desenhou essas linhas de campo aí, quando começar a rotação aí do rotor, ele não vai deixar de ser perpendicular, não? Sim. Você está até
visualizando um problema que eu vou pontuar daqui a pouquinho e que vai nos demandar a construção de um sisteminha eletromecânico para não deixar esses ímãs se alinharem. Chama comutador. Tá, não, beleza. Beleza? Então, Beleza, vou esperar um pouco, então. Isso. É um dos tópicos da aula. Vocês já até viram o problema. E nós temos solução para ele. Beleza. Beleza? Beleza. Valeu. Bom, valeu. Então, aqui, moçada, nós garantiremos que esse ímã do circuito de armadura tem essa orientação. Se ele for sintetizado por linhas de corrente, que é o mais comum, caso a gente oriente essas linhas, né, com esse sentido aqui, ó, digamos que a gente pega aqui metade do círculo do rotor, né, e lance aqui condutores percorridos por corrente com essa orientação. E pegue a outra metade do círculo do rotor e lance condutores de cobre percorridos por corrente com essa orientação aqui, ó. Nessa corrente seria a corrente do circuito de armadura. Bom, se a gente aplicar a regra da mão direita, né, nós vamos perceber que essas correntes com as orientações que eu apresento resultariam em um ímã cujo eixo magnético, né, a linha do espaço de maior densidade de fluxo seja igual a essa linha verde que nós estamos mostrando. Tá? Então, se de alguma maneira a gente conseguisse alimentar, né, essa estrutura rotativa, garantindo a orientação das linhas de corrente, conforme mostrado aqui na tela, nós teríamos sucesso na síntese do nosso ímã de armadura e, consequentemente, na maximização da nossa relação newtonmetro por ampere ou newtonmetro por quilograma. E a gente ia tirar do equipamento comprado o máximo torque possível. Tá? Agora, existe um ponto, né, a se tomar cuidado, que o Gustavo até adiantou na última pergunta dele, que é o seguinte: nessa configuração mostrada, quando a máquina começar a rotacionar, né, ou se já estiver rotacionando, né, então é fato, para transmitir potência para a carga, além do torque, tem que ter velocidade, então ela vai rotacionar. E aí, nesse contexto, né, o ímã de armadura ele vai se atracar com o ímã de campo. Tá? Eles tendem a se alinhar. Né? Até melhorando aqui a descrição, né? Esse setinha geralmente é o polo norte. Então, nós vamos ter o polo norte do ímã verde tentando se atracar com o polo sul do ímã vermelho. Vai ter o torque nesse sentido aqui. Tá? Bom, e aí, se nada for feito, o sistema vai rotacionar e o polo norte do ímã de armadura vai atracar com o polo sul aqui do ímã do circuito de campo. E a máquina, então, para de desenvolver torque. Tá? Então, a gente precisa de alguma solução, algum equipamento eletromecânico que nos garanta, em qualquer instante de tempo, que as linhas de corrente do circuito de rotor tenham a orientação mostrada aqui na tela. Então, o rotor vai estar rotacionando e a gente precisa de alguém, de algum equipamento que garanta sempre linhas de corrente entrando aqui na tela quando um determinado condutor
quando os condutores, né, estiverem aqui nessa região do espaço, e, ao mesmo tempo, garanta que os condutores que estão na outra região do espaço tenham linhas de corrente saindo da tela. Tá? Quando uma determinada linha de corrente, ou um par de linhas de corrente, ultrapassar essa linha média que está aqui, deixa eu marcar ela com uma cor diferente aqui. Tá? Então, digamos que essa máquina está operando em modo motor, né, com a velocidade no sentido do torque, no caso aqui é horário. Então, quando essa linha de corrente passar daqui, dessa linha média, e essa aqui de baixo passar da linha média aqui, da mesma linha média, nós precisaremos comutar o sentido da corrente. Então, esse condutor que estaria no primeiro momento com corrente saindo da tela, quando ele passar por essa linha do espaço, ele precisa ter corrente entrando na tela. E da mesma forma, esse condutor aqui de baixo, né, que no primeiro momento está com corrente entrando na tela, quando ele passar dessa linha média, ele precisa ter corrente saindo da tela. Tá? Então, a gente precisa inverter o sentido da corrente nos condutores que passam, né, por uma determinada linha do espaço. E essa ação de inverter o sentido da corrente é chamado de comutação. Tá? Então, a gente precisa, de alguma forma, de fazer a comutação dos condutores, da corrente dos condutores que passam pela linha média da máquina. Tá? Então, para fazer isso, né, e até um ponto antes, né, se a gente conseguir fazer isso, a gente vai atender a condição, né, de ter todos os condutores numa metade do círculo do rotor, com corrente orientada para dentro aqui da tela e todos os condutores na outra metade com corrente saindo na tela. E o equipamento que promove esse efeito, ele é chamado de comutador. Então, a gente vai analisar a estrutura de um comutador elementar. Tá? Vamos começar com um comutador simples para uma única espira e depois a gente vai sofisticar a estrutura dele para contemplar mais espiras e tirar dele outros ganhos na síntese do nosso sinal de torque. Então, vamos colocar aqui. Então, uma proposta para esse comutador, pessoal, Opa, sim? Fala, João. O senhor consegue me ouvir tranquilo? Eu botei o fone. Tá ótimo. Tá. Eu tenho uma dúvida sobre essa parte do computador, porque ele é um equipamentozinho eletrônico, né? Porque para fazer essa comutação, eu sempre penso de que é uma mudança aqui no mundo físico, mas ele muda o comportamento desse sentido aí de entrando e saindo, e se também ele tem que ter alguma... são duas perguntas, né? Essa, e se também ele tem que ter uma sincronia, para ele saber ter o momento certinho de mudar, para o norte não se alinhar com outro sul e dar problema, entendeu? Para que seja eficiente. Entendi. Ô, João, ele não é puramente elétrico, ele é eletromecânico. Então, a forma de montar as partes constituintes dele interfere na ação de comutação. Tá? Então, ele é eletromecânico
E da pergunta 2, sim, a gente tem que configurar a montagem dele certinha, para que a comutação ocorra na linha do espaço que nós precisamos, que é a linha que é essa linha verde, né, do fluxo de armadura que eu desenhei ali. Tá? Ah, Não é uma estrutura eletrônica de potência automática, não é isso não. Ele é um sistema eletromecânico passivo. Então ele não se ajusta com o passar do tempo, com alguém o controlando, não é assim não. É um equipamentozinho que a gente monta na máquina uma única vez, né, até ter uma manutenção, e ele fica lá, sem alterar a sua saída, né, mediante a análise de uma malha de controle ou de alguma coisa mais sofisticada. tá. Ele é independente da máquina. Ele só tá lá mesmo para ajustar certinho. Ele não Exato. depende de nada que vem da máquina. Beleza. Porque também, bom que isso aí também já tirou uma outra dúvida que eu iria ter, por questão de, tem tanta coisa que a gente já está colocando nesse projeto aí, e que eu fiquei preocupado por conta dessa propagação de erro, né? Preocupado com a saída, em que teria que ajustar, realimentar para poder ver de novo, mas como ele é independente, ele é uma saída dele mesmo, única, não tem esse reajuste, é tudo dele, aí já está mais suave. Beleza. Eu vou desenhar, João, a estrutura dele. Vou até começar até com o desenho, então, para ajudar no fluxo aí do seu raciocínio, tá? Que na hora que você vê o desenho, já vai limpar uma série de dúvidas assim de primeira, tá bom? Tranquilão. Então, aqui, moçada, o computador elementar, ele vai ter essa estrutura aqui, ó. Ele tem duas lâminas. Tá? Que tem esse formato, né, de um cilindro cortado. Tá? Essas duas lâminas são lâminas metálicas condutoras que são conectadas aos aos condutores que a gente colocou aqui no rotor. Tá? Cada par de conector desse, igual aos dois que eu marquei, vão ser obtidos em uma espira. Então, a gente vai pegar aqui, fazer uma conexão elétrica com o computador, lançar aqui, ó, e com isso montar uma espira. Então, eu vou até colocar o cilindro da máquina para ajudar aqui no desenho. Então, nós vamos ter aqui, ó, o cilindro da máquina. Cilindro do rotor, né? E aí, em volta do cilindro do rotor, a gente vai lançar um condutor de um lado. Então, aqui, esse condutor seria esse aqui, por exemplo. Tá? E aí, ele vai percorrer a extensão longitudinal da máquina, né? Com corrente, ele vai percorrer a extensão longitudinal da máquina, vai ser alimentado com corrente, e aí ele vai criar, né, o ímã do rotor. E ele volta aqui do outro lado, como se fosse esse trecho que eu acabei de desenhar, seria esse condutor aqui, por exemplo. Tá? Ele vai voltar aqui pelo outro lado da máquina e ser conectado
na outra lâmina do comutador. Tá? Então, vou até escrever aqui. Aqui, então, a espira, né, lançada no rotor da máquina. A lâmina do comutador, pessoal, ela é rotativa. Então, ela roda, ou as lâminas, né, são duas, elas rodam solidárias com o rotor. Ok? E essas lâminas, elas vão ser conectadas em escovas de carvão. Então, vão existir aqui escovinhas de carvão. Essas, sim, não rotacionam. Tem uma escova de um lado e uma escovinha do outro. Ok? E essas escovas de carvão são, por sua vez, conectadas no alimentador do circuito. Então, aqui, ó, de um lado e de outro, a gente vai conectar essas escovas numa fonte de tensão controlada. Tá? Deixa eu apagar aqui para não fazer bagunça. Tá? Então, as escovas de carvão, elas são estacionárias. Tá? Então, vamos escrever aqui, ó. Ela não rotaciona, tá? Então, a gente promove, né, o contato entre a estrutura rotativa com a estrutura estacionária pelo contato mecânico aqui, né, e consequentemente elétrico, da escova com as lâminas do computador. Tá? Nesse contexto, então, a gente vai ter a circulação de corrente elétrica, né? Digamos aqui que a máquina esteja operando em modo motor, então que esteja fluindo potência do alimentador para a máquina. Né? Então, nesse contexto, a corrente vai ter que fluir nesse sentido aqui, uma vez que a tensão está com essa polaridade. Tá? Então, essa corrente sai do alimentador, né, passa pelos cabos, entra na escova, vai para a lâmina. Da lâmina, ela flui aqui para os condutores da espira e circula aqui nessa extensão longitudinal, né, criando o nosso ímã, retorna por aqui, passa na lâmina, da lâmina ela passa na escova, tá? E da escova ela retorna pelo cabo de conexão com a fonte. Então, esse seria o circuito elétrico, né? E em uma primeira análise, ele parece ser competente para inverter o sentido de acordo com a posição angular do rotor, né? Por quê? Se a gente chamar essa lâmina aqui do computador de lâmina 1, e a outra lâmina de lâmina 2, o que vai acontecer? Nós observaremos, né,
que a corrente sempre vai entrar na máquina, vamos colocar desse jeito, igual aqui, ela está entrando no rotor por aqui e saindo pelo outro lado, tá? Então, ela vai sempre entrar na máquina pela lâmina que está conectada ao positivo da fonte. Né? Então, como premissa aqui dessa análise, né, eu tinha comentado que a gente ia fazer um estudo desse cenário com a máquina operando em modo motor, ok? Então, se ela está em modo motor, o fluxo de potência tem que ser da fonte para a máquina, né, e logo a polaridade, né, entre tensão e corrente sempre vai ser essa aqui que a gente mostrou. Só que quando a máquina rodar, ora nós teremos a lâmina 1 conectada no positivo da fonte, ora nós teremos a lâmina 2 conectada nesse positivo da fonte. Então, ora a gente vai ter a corrente que entra na máquina fluindo pela lâmina 1, ora nós teremos a corrente que entra na máquina fluindo pela lâmina 2, na hora que a lâmina 2 ocupar o lugar da lâmina 1. Né? E o que vai acontecer com isso, então? Ora, né, quando a lâmina 1 estiver tocando o comutador, nós teremos o condutor da espira conectada a ela, vamos chamar essa espira de espira A, tá? Então, ela vai ter dois condutores, o condutor A e o condutor A', ok? Então, nós teremos o condutor A concorrente nessa orientação quando ele ocupar essa região aqui do espaço, essa faixa espacial aqui, ó, essa faixa angular, tá? Porque durante toda essa faixa angular, quem está conectado ao positivo da fonte é a lâmina 1. Quando o sistema rotacionar, digamos que ele rotacione nessa orientação aqui, ó, né? E a lâmina 2 passar a tocar nessa escova de carvão e, consequentemente, ficar conectada ao terminal positivo da fonte, a corrente vai entrar por ela. E aí é o condutor A' que vai estar do lado de cá, com corrente entrando aqui na máquina, ou no mesmo sentido que o condutor A tinha. Ou seja, comutamos a corrente nos condutores da espira de acordo com a posição angular do rotor. Então, ao primeiro momento, parece que a solução nos atende, né? Ela garante a orientação da corrente de acordo com a posição do condutor no espaço. Ok? Bom, vamos fazer uma análise mais refinada disso, né, para ver se realmente a solução de comutação é efetiva, né, e daí então nós podemos, caso seja, a gente pode sofisticar a estrutura desse computador para melhorar o sinal de torque, tá, para conseguir alguns ganhos na síntese do sinal de torque. Bom, para isso, pessoal, eu queria fazer uma análise com vocês olhando esse sistema de frente, tá? Então, eu vou tomar aqui as lâminas do computador. Em um primeiro instante, esse estudo aqui, a gente vai analisar, né, a configuração eletromagnética dessa máquina com o computador elementar em vários instantes de tempo. Tá? Como se estivesse tirando várias fotografias da máquina em instantes de tempo sucessivos, para a gente entender como que fica a excursão do campo magnético e das correntes elétricas na máquina. Tá? Então, eu vou pegar aqui, desenhar a escovinha de carvão.
A gente vai tomar aqui, por exemplo, a lâmina 1 primeiro, vamos colocar ela aqui. Tá? Ela toca uma das duas escovas, né? Observa que ela não pode tocar as duas ao mesmo tempo, porque se ela fizer isso, ela vai bater um curto-circuito na fonte. Tá? Então a fonte está aqui, de alimentação, né? Essa lâmina 1 do computador está tocando somente a escova conectada ao terminal positivo da fonte. A lâmina 2 só toca a escovinha conectada ao terminal negativo. Tá? Aqui elas não são conectadas eletricamente, não podem ser, né, para também você não ter curto entre elas, mas o espaço entre elas também não pode ser muito grande, porque, por exemplo, se for maior do que a própria largura da escova, você vai ter um intervalinho de tempo que a máquina fica sem alimentação, e a gente vai ter pulsação de torque. Tá? Então, tem um espacinho pequenininho aqui entre as duas lâminas. Para não carregar o desenho, pessoal, eu vou omitir nessas análises aqui o desenho da fonte aqui embaixo. Tá? O desenho aqui vai vir com uma série de elementos. Tá? Então, eu vou apresentar para vocês um momento, para vocês saberem que ela está aqui. Vou representar as polaridades de tensão, mas eu vou omitir o desenho dela para deixar espaço útil para nós, para que a gente desenhe coisas mais nobres nas análises que vão se suceder. Então, aqui era o terminal, ou a escova conectada ao terminal positivo, e aqui a escova conectada ao terminal negativo. Tá? Aqui está a lâmina 2. Ok? Bom, a gente tem, né, conforme eu falei aqui, as lâminas conectadas aos condutores da máquina. Tá? Então, essa lâmina aqui está conectada ao condutor que a gente chamou de A, né, ele está aqui. Tá? O rotor da máquina, o cilindro do rotor, ele está nesse desenho aqui orientado para dentro do desenho, para dentro aqui da tela do computador. Tá bom? Então, a gente está vendo a estrutura de frente. Tá? Então, logo, esse condutor aqui ele é lançado, né, na orientação longitudinal do rotor, né? A gente veria aqui essa face dele, esse corte de seção transversal. Tá bom? E aí teria aqui a nossa corrente IA. E a lâmina 2, igual a gente mostrou aqui em cima, ela é conectada ao condutor A' da espira, que é esse aqui. Né? Se a corrente vai num condutor, ela volta no outro, ok? Então, já arbitrou aqui a corrente entrando na tela para o condutor A, ela vai voltar no condutor A'. Tá? Então, é como se o rotor tivesse da nossa tela para trás. Tá? Bom, com essa configuração, o circuito de armadura da máquina que a gente está representando criaria um campo magnético, já aplicar a regra da mão direita, né, que estaria mais ou menos orientado para cá. Ó. Então, esse seria o fluxo do circuito de armadura nesse primeiro instante. Bom, se a máquina
estivesse rotacionando aqui em sentido anti-horário, a gente observaria no instante posterior a seguinte configuração para esse circuito. Esse aqui que eu usei. Então, tá aqui uma escovinha de carvão e a outra. Essa escovinha aqui conectada no terminal negativo. Essa aqui no terminal positivo. A lâmina 1 estaria aqui assim. A lâmina 2 aqui assim. Digamos que elas tenham percorrido metade do círculo. Mais ou menos. Ok? Então a gente teria aqui, ó, né, a lâmina 1 continua conectada com o condutor A, né? E como ela ainda está conectada ao terminal positivo do alimentador, a corrente dela continua também no mesmo sentido. No caso aqui entrando no quadro, na tela igual a gente tinha antes, tá bom? Do outro lado, né, a gente vai ter a lâmina 2 conectada no conector A', igual tinha aqui, ó, lâmina 2 no A', e a corrente dela continua sendo essa aqui saindo da tela. Né? Se a gente aplicar a regra da mão direita, né, a gente veria o fluxo magnético ímã desse circuito orientado para cá. Ó. Ok? Bom, no terceiro instante, então o que está acontecendo? Né? O sistema está rotacionando, o ímã está excursionando, né? Ele mudou a sua orientação. Se a gente então representasse esse sistema no terceiro instante, né, continuando aqui esse sentido de rotação da máquina, né, digamos que a lâmina 2 estivesse quase perdendo o contato com o condutor negativo, e a lâmina 1 quase perdendo o contato com a escova que está no potencial do terminal positivo da fonte. Está aqui, lâmina 1, lâmina 2, negativo. Tá? Né, a lâmina 1 continua, né, conectada no condutor A, mais ou menos assim. Eu tenho desenhado, né, como elas giram solidárias, se vocês repararem, eu estou colocando aqui o condutor alinhado mais ou menos com o meio da lâmina em todos os desenhos, tá? Como vai acontecer com a máquina física, né, real. Então, o condutor A, que está com a corrente de armadura, da mesma forma, o condutor A', mais ou menos aqui no meio da lâmina 2, estaria com a corrente voltando. Né? E se a gente aplicar a regra da mão direita, a gente vai observar que o fluxo magnético dele está orientado mais ou menos assim. Ó.
ok? Então, em 3 instantes sucessivos, né, a gente está vendo uma excursão aqui de 180 graus do campo magnético. Bom, num próximo instante de tempo, o que a gente espera aqui? Ó? A lâmina 1 está quase perdendo o contato com a escova associada ao terminal positivo da fonte. Então, no próximo intervalo de tempo, ela vai rotacionar um pouco mais e perder esse contato, né? E aí, então, que a gente quer ver o efeito de comutação, né? Aí a gente vai fazer aqui a prova de fogo do nosso projetinho do comutador. Então, eu vou desenhar, né, essa condição para a gente poder fazer a análise. Então, aqui no próximo momento, a lâmina 1 entra em contato agora com a escova da esquerda, que está conectada no terminal negativo da fonte, e a lâmina 2 passa a ter contato com a escova da direita, que está conectada ao positivo da fonte, né? Bom, como a lâmina rotaciona solidária ao rotor, né? Então a lâmina roda junto com o rotor, a lâmina 1 vai continuar conectada sempre no condutor A da nossa espira, igual a gente fez em todos os outros desenhos. Só que agora o condutor A, né, e a lâmina 1 estão em contato com o terminal negativo da fonte, né? Logo, pela premissa de operação em modo motor, né, a gente não pode inverter a polaridade da corrente que circula pelos terminais da fonte. Então, se essa corrente está com essa orientação aqui, ó, igual a gente fez nos outros desenhos, né, esse condutor que está conectado à escova vai ter que ter corrente saindo da tela. Tá? Por outro lado, o condutor A', né, está conectado ao positivo da fonte. Pela operação em modo motor, a polaridade da corrente no terminal positivo da fonte de tensão tem que ser essa. E toda vez que a gente teve corrente nessa polaridade, né, o condutor que recebia essa corrente, né, demonstrava uma orientação para ela entrando na tela. Tá? Então, essa passa a ser a configuração das correntes elétricas após a comutação, né? E, efetivamente, se confirma aqui o efeito de comutação. Olha só, o condutor A, ele tinha corrente, ó, entrando aqui na tela, continuou com corrente entrando na tela, continuou com corrente entrando na tela. Quando a gente completou meio ciclo de rotação, olha o que aconteceu com o condutor A. A corrente inverteu, que é o que a gente queria do comutador. Comutou a corrente, inverteu a polaridade dela. Com a linha, mesma coisa. Ó. A linha tinha a sua corrente saindo da tela no primeiro instante, no segundo instante, no terceiro instante, e aí na hora que ocorre a comutação, ele passa a ter corrente entrando na tela. Então, deu certo, a gente inverteu a polaridade da corrente, ou comutou a corrente, né? E com essa comutação feita, o campo magnético dessa bobina volta a ter orientação aqui para a direita.
tal como ocorreu aqui no primeiro instante. Né? Nessa proposta, pessoal, né, se o ímã do circuito de campo tiver essa orientação aqui, por exemplo, ó, vou colocar numa cor diferente, o circuito de campo não está desenhado aqui, tá? É o estator, aquele que tem as duas sapatas, né, no estator, criando campo magnético constante, e na nossa representação aqui, alinhado com a horizontal, tá? Essa linha verde que eu estou desenhando. Então, digamos que o fluxo do circuito de campo, que não se altera, né, ele tivesse com essa orientação aqui, ó. Então, o que aconteceu? O ímã, o polo norte aqui do ímã de armadura, tentou se atracar com o polo sul do fluxo, ou do ímã do circuito de campo, ó. O polo norte foi rodando e foi rodando. Né? O ímã do circuito de campo não se altera. Então, o que aconteceu? Ó, o polo norte, né, do ímã vermelho começou a tentar se atracar com o polo sul, né, a gente tem torque aqui desenvolvido, ele continua tentando se atracar, ele continua. Na hora que ele estava quase conseguindo, né, no contexto que a máquina, inclusive, perderia a capacidade de desenvolvimento de torque, o que a gente fez? A gente pegou o polo norte que estava aqui e jogamos lá para o outro lado. Trouxemos esse polo norte para cá. E aí a máquina vai desenvolver torque, né, novamente, porque esse polo norte vai tentar atracar com o polo sul do outro ímã que está do lado oposto. E esse efeito vai continuar. Na hora que ele estiver quase atracando com o polo sul, a gente comuta as correntes, o ímã volta aqui para frente de novo. Ele vai tentar atracar, na hora que ele está quase conseguindo, a gente volta com ele para cá de novo. E assim, a máquina vai operar sempre desenvolvendo torque. Tá? Foi até uma pergunta que você tinha feito, Gustavo, há pouco, né? A gente vai evitar, né, que os ímãs se alinhem e efetivamente a gente perca a capacidade de torque da máquina pelo efeito da comutação. E pela nossa análise aqui, o equipamento com a estrutura que nós apresentamos, que são as escovas estacionárias, conectadas nas lâminas rotativas, ele funciona bem. Isso é o comutador. Tá? Ele foi competente, né, para garantir a nossa a manutenção do nosso torque. Opa, pode mandar aí, Gustavo. Ô, Léo, eventualmente não pode ocorrer da angulação aí, né, entre o campo do estator e do rotor ficar a 180 graus, não? Nessa estrutura simples, pode ocorrer, né? Que é um cenário também que o torque seria baixo. Só que a gente está com uma peça mecânica, né, com velocidade angular. E essa velocidade não vai ser anulada, não tem como anular essa velocidade instantaneamente. Então pode até ser que ele passe numa posição ali que dê 180 graus entre os ímãs, ele está fazendo a excursão, volta, deu 180 graus. Só que a peça mecânica vai rodar um pouquinho e já vai garantir que a gente saia da condição de 180. E aí a máquina ganha de novo capacidade de torque, continua desenvolvendo torque com o formato que a gente mostrou. Aqui eu continuo promovendo movimento, né, nesse formato que a gente mostrou aqui. Mas, por exemplo, na partida da máquina,
se por acaso as lâminas estiverem posicionadas de forma aí na partida da máquina a gente consegue determinar que o ângulo vai ser 90 graus, ou pode acontecer por causa da posição das lâminas, eles estarem a 180? Pode acontecer, e aí não teria partida. Né? Dá um totalzinho no motor lá e bota para rodar. Justamente. Aí a gente precisaria, né, de uma solução desse, tipo um motorzinho de arranque, né, pode ser a sua mão mesmo, você sopra ele vai, entendeu? Uhum. E aí, cara, até de novo, né, essa intervenção sua, ela já está pontuando alguns cuidados que a gente tem que ter com essa solução, né? Uhum. Isso que você está comentando nasce porque a gente está com 180 graus, eventualmente chega-se, né, a 180 graus, e isso é decorrente isso também promove, né, pulsação de torque, tá? Observa que o nosso ímã de armadura, agora eu vou desenhar ele aqui fora da máquina, ele sai dessa posição aqui no primeiro momento, vem para cá, vem para cá, vem para cá, né, e passa por todas as posições aqui, até chegar aqui a quase se atracar com o ímã de campo, onde então a gente promove a comutação e ele volta aqui para frente, né? E o ímã do circuito de campo, ele sempre está orientado para cá, ó. O que acontece então? O ângulo entre os ímãs de armadura e campo, tá? Ou o ângulo entre os ímãs de estator e rotor é variável com o tempo. E o torque eletromagnético da máquina, ele é proporcional ao seno desse ângulo entre os ímãs do estator e rotor. Então, o que está acontecendo aqui? O nosso sistema, né, se a gente montasse a máquina com essa configuração, ela estaria trabalhando com torque pulsante no tempo. Então, o torque eletromagnético, tá? Ele teria um valor médio, não nulo, tá? Mas ele é pulsante e, eventualmente, aqui, né, nessa posição que você destacou, por exemplo, 180 graus, ele estaria passando pelo zero. E quando ele estivesse também lá do outro lado, alinhado com o polo sul do ímã do circuito de campo, ele também estaria passando pelo zero. Tá? Então, se ele tem um valor médio não nulo, é possível acionar a máquina com ele. Tá? Mas é um sinal de torque que não é bom para vários produtos tracionados com essa solução ou para a manutenção, né, e aumento de vida útil, garantia, né, de vida útil nominal do próprio conjunto mecatrônico. Tá? Então, torque pulsante, se a gente pegar aqui a lei de conservação do momento angular, né, o que a gente vai ver? Né, que o sistema tende a conservar o seu momento angular, então se você desenvolve, né, torque e movimento no rotor, o estator também tende a desenvolver, né, torque no sentido contrário. Então, se você tem torque pulsante no rotor, que é esse torque eletromagnético que nós estamos mostrando, a carcaça do estator também vai receber esforços, né, correlatos a um torque pulsante. Né? Isso pode promover a perda de contato dos pés do motor, se ele estiver montado pelos pés, com não é nem a perda de contato, mas isso pode fazer com que os pés se movam, tá? Com relação aos parafusos de montagem. E aí você perde alinhamento do motor com a carga,
né? A partir do momento que você perdeu o alinhamento, vem uma série de outros problemas, né? Você cria esforços nos rolamentos em direções que eles não foram projetados para receber. Você promove movimentos indesejados do rotor, né? E, consequentemente, você desequilibra, né, o circuito do rotor da máquina. Tá? Você não tem valores de impedância uniformes entre as fases. Se for um motor trifásico, por exemplo, isso queima a máquina rapidamente. Você transmite, né, essa pulsação de torque, você pode transmitir para a carga. Se for, por exemplo, um bombeamento, né, a pressão tem afinidade com o torque eletromagnético. Tá? Então, eles são, um é muito sensível ao outro. Se o torque está pulsando, a pressão também pulsa. Tá? E o sistema hidráulico que você opera com pressão pulsante, né, você está fazendo sobre as paredes do circuito hidráulico esforços de tração, compressão, tração, compressão, tração, compressão. Então, você potencializa a propagação, né, o crescimento de trincas. Tá? Esse torque pulsante no rotor também, ele é muito ingrato, né, no que tange a vibração mecânica. Tá? Porque qualquer mínimo desbalanceamento que você tenha, como mostrado na teoria de dinâmica na mecânica, né, quando você desalinha, ou você desbalanceia, né, um corpo rotativo, digamos que você tem um corpo aqui que está rotacionando em torno desse eixo, tá? Se houver desbalanceamento ou diferença de massa em torno do eixo de rotação, quando você promove, se você tiver aceleração nesse eixo, você acopla torque nos outros eixos mecânicos do sistema. Tá? E no caso, um torque pulsante desse, por segunda lei de Newton, vai criar aceleração, por menores que sejam, mas vai criar aceleração no eixo de rotação, aceleração angular. Tá? Potencialmente, essa parcela pulsante, né, vai criar uma aceleração pulsante. A carga, muitas vezes, não vai rejeitar isso. Né? E aí, se você tiver torque pulsante nesse eixo, né, conforme a teoria da mecânica, você vai acoplar torque nos outros eixos. Então, a máquina tende a criar movimento para cá e para cá, ó, nesse eixo e nesse outro aqui, ó, tá? E aí os esforços, né, são feitos em sentidos para os quais os mancais não foram projetados para receber, para conter esses esforços. Tá? Então, você vai criar problema com seus mancais e rolamentos também. Tá? A qualidade de peças mecânicas produzidas com um sinal de torque com essa natureza também é muito baixa. Né? Você imagina você laminar, por exemplo, placas para navios, né, para poder compor o casco de navios, a estrutura de navios, com torque dessa natureza. Tá? Essa própria pulsação de torque aparece desenhada na placa. Né, uma placa que vai, muitas vezes, acomodar containers, né, com cargas delicadas, e você vai criar pontos de alta pressão no container, porque o fundo do navio, o chão do navio é uma costela. Tá? Todo cheio de altos e baixos. Então, isso aqui não é tolerado, né, também por questões de qualidade em muitas plantas mecatrônicas. Então, a gente é fortemente convidado e obrigado, não somente convidado, nesse caso aqui, não é um convite, é uma intimação, né, para a gente poder vender as nossas soluções mecatrônicas. A gente é intimado aqui a melhorar essa qualidade do sinal de torque. Né? E, pelo que a gente está vendo aqui na nossa análise, esse torque pulsante, ele está nascendo porque a excursão do ímã de armadura está muito grande. Ele está excursionando 180 graus. Tá? Então, assim, se a gente conseguisse conter
a faixa angular de excursão desse ímã, a gente eventualmente poderia pegar esse sinal e converter ele num sinal basicamente contínuo. Né? O melhor dos mundos, inclusive, seria colocar esse ímã aqui, ó, em cima de armadura aqui, ó. Tá? A 90 graus do ímã do circuito de campo e excursionando nada. Isso aí seria o melhor dos mundos, sem excursionar nada para não pulsar, né, o torque. Bom, nem sempre o ideal é factível, né? Então a gente está pontuando o cenário ideal, vamos ver como chegar o mais próximo possível a ele, né? E o que fazer, então, para poder reduzir essa excursão? Né? Uma coisa que está bem sugestiva aqui seria aumentar o número de lâminas de comutação, de tal forma que esse efeito que a gente percebeu aqui, ó, entre o início, o instante inicial da nossa análise, e esse instante inicial mais o tempo de comutação, que a gente tenha esse tempo de comutação aqui mais curto numa dada velocidade angular da máquina. A gente pudesse comutar antes, para não permitir uma excursão tão longa do ímã. Certo? Então, a gente vai lançar aqui uma proposta, né, para a gente conseguir comutar antes, né, a comutação ocorre aqui, ó, quando essas regiões aqui entre as lâminas passam pelas escovas. Então, nós vamos tentar criar, né, mais regiões dessas, ou mais lâminas, para poder promover a comutação. Fala aí, Gustavo. Sou eu. Ô, João, desculpa. Professor, eu tenho um par de lâmina para cada condutor, Não, um par de lâminas para cada espira, ou uma lâmina... Desculpa, isso. Um par de lâmina para cada espira, né? Isso mesmo. Tranquilão. E na hora que o senhor falou sobre tentar limitar para 90 graus, aí eu até pensei se era o esquema de botar mais escova, botar 4, mas é mais negócio aumentar o número de lâmina, né? Deixar só um circuito mesmo de escova mesmo trabalhando, que é mais negócio, né? Sim, exatamente. Beleza. Ô, Léo, no caso não seria mais barato, em vez de se alterar aí, vamos dizer, a estrutura física do negócio, você alterar só o seu sinal de entrada, não? De forma que você consiga chegar nesse torque mais contínuo? Que assim, o torque de saída ele é proporcional ao sino do ângulo, mas ele também é proporcional ao módulo do ímã que você tem, né? Então, se você controlar seu sinal de entrada de forma que você consegue controlar esse módulo do ímã aí, você consegue ter um sinal mais ou menos constante também, não? Consegue. A consideração sua tá certíssima, tá? Só que essa máquina aqui, Gustavo, ela tem uma restrição, ser alimentada por corrente contínua. Entendi. Entendeu? Enfim, essa restrição, né, ela se justifica porque, né, historicamente, não só historicamente, né, mas a gente não vai encontrar inversor de frequência disponível para regular a corrente alternada em toda a faixa de tempo que essas máquinas foram usadas. Tá? Então, isso que você está propondo demandaria a presença de um inversor de frequência para comutar as correntes, né, como se fosse uma corrente alternada, e esse efeito de comutação não fosse pelo comutador. Né? A proposta é muito interessante, funciona, só que demanda um inversor de frequência. Entendeu? E aí, em um momento histórico, os inversores não estavam disponíveis. Hoje, o inversor está disponível, mas para algumas aplicações é muito mais barato, até um ponto da sua pergunta, você menciona em custo, é muito mais barato ter uma estrutura dessa com uma escovinha de carvão,
uma lâmina, duas lâminas metálicas, né, um par de escovinhas com um par de lâminas, do que ter um inversor disponível para poder regular essa corrente com o efeito que você está querendo. Entendeu? Entendi, entendi. Então, pessoal, a gente vai ver na aula de amanhã o efeito, né, de se adicionar mais escova, mais lâminas de comutação, tá, para a gente reduzir essa faixa angular de excursão do ímã. E aí a gente vai começar a modelar, levantar as equações matemáticas que descrevem o comportamento eletromagnético mecânico da máquina. É muito legal, o modelo eletromagnético dessa máquina é muito bonito, tá? Então, quem tiver agenda, fica aí o convite para a aula de amanhã, tá? Eu então deixo a palavra disponível para vocês, qualquer dúvida, qualquer consideração, pode mandar aí, João. Ô professor, nesse desenho de duas lâminas, o senhor já falado que esse espaço que está entre a lâmina 1 e entre a lâmina 2, esse espacinho que fica, não é bom ele ser muito distante, né, por conta que é o momento em que ele vai dar uma paradinha, né, é uma paradinha que ele vai dar, o giro da parte rotativa do motor, ou ele faz inverter o sentido? Seria isso aqui, ó. Se ele for muito grande, vai haver um momento que ele vai perder totalmente o contato com as escovas. Então, a gente observaria uma coisa tipo assim, ó. Aqui, essa lâmina até eventualmente pode estar encostada na escova da direita, só que ela não tem contato com a escova da esquerda, e se o vão aqui for muito grande, a outra lâmina também não tem. E aí, o circuito está aberto. Então, você tem contato elétrico com o terminal positivo da fonte, só que você não tem contato elétrico com o terminal negativo. Tá vendo? Então, aí a gente tem duas opções aqui. Ou se cria um arco, né, o sistema é indutivo, ele vai tentar manter a continuidade da corrente, ele criaria um arco aqui, para ter a condução, o que não é bom, né, porque esse arco ele deteriora tanto a escova quanto a lâmina, e aí a gente reduz a vida útil do conjunto, ou simplesmente a corrente pode interromper. Então a corrente que está fluindo aqui no circuito de armadura, né, se a gente olhasse ela no tempo, ela estaria num determinado nível, na hora que perde o contato ela vai a zero. Depois ela volta de novo quando tem contato. Perdeu o contato, pum, vai a zero de novo. Né? E essa pulsação na corrente, ela é traduzida com a pulsação no torque também. Então, o nosso torque eletromagnético, né, para essa máquina aqui mostrada, então, além dele ser pulsante, poderia ter um momento que ele vai a zero. Eu estou entendendo. Isso realmente acontece na máquina, né? Assim, na prática, acontece? Se o projeto tiver esse erro, sim, acontece mesmo, tá? Esses modelinhos nossos aqui, eles são muito poderosos e muito já testados e revisados, tá? Então, acontece exatamente desse jeito. Assim, é porque é o seguinte, a minha real dúvida não era essa, né? Mas eu tive que perguntar isso porque, no caso de colocar 4 lâminas, eu vou ter mais 2 vãos. Aí pode acontecer com mais frequência, né? Isso não é ruim também, não? Perfeito, muito interessante a pergunta. Pode. E aí nós vamos criar um recurso de colocar mais espiras para garantir que isso não aconteça. Tá? Aí o que nós vamos fazer, João? Com mais lâminas, a gente vai enrolar as espiras aqui, ó, com a seguinte estrutura.
A gente vai ter uma lâmina, a outra que vai estar na configuração que você está falando, essa outra não toca em ninguém em alguns instantes. Uma terceira e uma quarta que não está tocando em nenhuma escova, né? E aí, como garantir sempre a continuidade da corrente? Aí nós vamos fazer assim, ó. Nós vamos pegar essa lâmina 1, conectar num condutor A de uma espira. O condutor A', ele pode voltar a 180 graus na mesma espira, e aí a gente vai conectar o condutor A', digamos que as correntes tenham essa orientação, na próxima lâmina. E aí, nessa próxima lâmina, nós vamos fazer nascer aqui uma nova espira, a gente vai chamar de B, né? O único sentido que a corrente desse condutor pode ter é entrando aqui no quadro, ó, entrando na tela. E a gente vai voltar com o condutor dela a 180 graus, igual nós fizemos com a espira A, e mantendo o mesmo padrão de conexão. Ó, a espira A, ela começa numa lâmina e termina na vizinha. Então a B também, a B começou aqui, ela vai terminar na vizinha dela, que é aqui, ó. E aqui a gente tem a conexão com o negativo da fonte. Então a gente fechou o circuito por essas lâminas aqui de cima. Vou chamar aqui lâmina 1, lâmina 2, lâmina 3. Só que, eventualmente, quando a lâmina 4 estiver conectada, aqui a escova da direita ou da esquerda, ela não está em contato com ninguém. Então, a gente vai continuar bobinando o circuito para garantir esse contato. E aí, como é que vai ser? Ó, condutor B terminou aqui, a gente vai lançar um condutor, uma nova espira chamada de C. Que vai ter o outro condutor retornando a 180 graus. Chamar de C'. Então, se a espira C começou no condutor 3, né, a gente vai continuar no mesmo padrão. Ela vai terminar na lâmina 4. Quer dizer, se ela começou na lâmina 3, ela termina na lâmina 4. E aí, onde termina a C, a gente vai lançar uma nova espira chamada D. Ela começa aqui, termina 180 graus depois. Condutor D', né? E se ela começa na lâmina 4, ela termina na próxima, que seria a lâmina 1, em sentido horário, tá? Então, a gente teria essa estrutura, né, inclusive a inserção de novas bobinas, para que o circuito não perca contato nunca com a fonte de alimentação. E aí, inclusive, João, olha que interessante aqui, ó, o condutor A, né, que está conectado ao positivo da fonte, ele está com corrente entrando no quadro. Então, o D' também vai ter que ter, ó, porque o D' também está conectado no positivo. E aí a corrente, então, no D tem que ser oposta, que é para cá, né? Que saindo aqui da tela, tá? Aqui, o condutor B' está com corrente saindo da tela, conectado ao negativo da fonte. Então, o C também vai ter que estar, ele também está no negativo da fonte. Logo, o C', que está do outro lado, vai ter que ter corrente oposta. Tá? Então, nós vamos mostrar amanhã e fazer uma análise com um sistema de 4 lâminas de comutador com essa estrutura. E nessa estrutura, sempre o circuito vai estar todo alimentado, independente de qual lâmina estiver tocando a escova. Né? Sempre você tem com qualquer lâmina tocando a escova, você sempre tem alimentação para 2 ramais paralelos. Entendeu? Então, vai ser essa a saída que nós vamos propor, né, para conseguir reduzir a pulsação de torque e manter
né, ou garantir a alimentação do circuito em qualquer configuração que as lâminas estejam. Entendi. Então, em algum momento em que alguma espira poderia dar essa pulsação, um outro conjunto de espira está lá funcionando naquele momentinho, tranquilo lá, alimentando, né? Exatamente. Para garantir. Para garantir. É isso mesmo. Tranquilão. Beleza. Moçada, mais alguma dúvida que vocês queiram abordar comigo? Eu tô de boa, não tem Não, nada. pessoal, aqui tá tranquilo. Então tá. Ô, Léo, eu tenho uma pergunta, mas aí não é muito sobre o conteúdo, não. É mais sobre a questão das avaliações. Você já tem mais ou menos uma previsão de quando a gente vai ter avaliação, não? Ô Gustavo, eu vou fazer esse planejamento e mandar. Eu estava querendo sentir o ritmo que essas aulas iriam andar com o retorno das minhas atividades, tá? E agora sim, eu tô vendo, essa é a segunda semana que eu estou lecionando depois do Covid, e assim, tá normal, tá em regime nominal, tá? Então, eu consigo planejar para frente, né, o que pode acontecer. Então, eu não tenho agora, tá, mas eu vou montar um planejamento e passar para vocês, para não ter sustos, tá, para a gente poder ter um fluxo tranquilo na disciplina. Tá, beleza. Beleza. Então tá. Tranquilo, então. Pessoal, valeu. Valeu. Moçada, então, eu agradeço vocês a presença, né, o papo agradável que a gente teve aí, e desejo uma boa noite. Amanhã a gente se vê de novo, então, às 17 horas. Tá bom? Valeu. Até mais, valeu. Falou, pessoal. Boa noite. Boa noite, pessoal. Até amanhã. Até. Falou.